Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa à Luz de Jesus. Convido a todos para que sentem e aproveitem a noite. E antes de iniciarmos a leitura de hoje, eu quero dar um recado para todos vocês que ainda não sabem. A Casa Espírita, ela faz caridades todo segundo sábado do mês, à tarde, para famílias cadastradas e carentes aqui do nosso município. E para isso nós aceitamos doações de roupas, calçados, alimentos e também dinheiro. Nós temos uma caixinha que fica próximo ao bebedouro. Então quem sentir de ajudar, por favor, fique à vontade. Eu vou começar a leitura com o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, o capítulo 86, Jesus e os Amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Na localização histórica do Cristo, impressionava-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa em um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, no primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuravam a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-lhe com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também a sós. Não aguardes os teus amigos. Não compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e todas as crianças temem e exigem muito. Eu convido agora todos para que fechem os olhos, sentem confortavelmente em suas cadeiras, elevem o pensamento a Deus, se conectem com a energia da casa e agradeçam. Agradeçam pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pelos seus familiares, seus amigos e todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades. E ensina-nos, Senhor, a sempre enxergar você no outro. Num sorriso, num abraço, num olhar. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades. Em especial, te peço hoje, pela palestrante da noite, intua ela, para que ela passe o teu amor e a tua luz através das palavras. Que assim seja. Convido agora a Dani, então, para a palestra da noite. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a esta casa pela oportunidade de estarmos aqui, pelo acolhimento que a gente sempre encontra. E porque foi aqui que eu comecei, e é sempre um nervoso começar a palestra, é impressionante. Foi por aqui, que foi nesta casa que eu comecei a mudar a mente, a forma de pensar. Então, meus amigos, e estou entre amigos, né? Estou um pouco mais emocionada do que o normal, peço desculpas.
Vamos lá falar sobre a vivência que esse apóstolo teve. Foi linda. Não podemos dizer que ela foi como a vivência de Saulo, depois transformado em Paulo, porque quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, Saulo encontra Jesus em espírito e a sua transformação acontece. O apóstolo Bartolomeu transforma-se enquanto caminhava com Jesus. Isso é fantástico. Para falarmos hoje, nós utilizamos este livro base. O título é Boa Nova. A psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Chico dizia que era o seu livro preferido. Aqui, Humberto de Campos traz toda a história que nós vamos trabalhar hoje. Também utilizamos, obrigada, Ana. Também utilizamos o livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo, uma série da Joana de Ângeles. Este livro é da nossa biblioteca, quem tiver interesse hoje eu devolvo. O Evangelho e palestras que estão disponíveis no YouTube, do Haroldo Dutra Dias e do Divaldo também. Quem foi Bartolomeu, então? Bartolomeu também era chamado de Natanael, filho de Tolmai, Bartolmai. Era agricultor na origem, mas quando ele começa a sua trajetória com Jesus Cristo, ele torna-se pescador. Ele residia em Dalmuta, onde acredita-se ser uma localidade nas imediações de Magdala, a cidade natal de Maria Madalena. Temos poucos registros desse apóstolo, mas sobre o seu martírio, como foi o fim da sua caminhada. Ele foi pregar na Índia, os apóstolos se espalharam. E na Índia, após ser esfolado vivo, ele morreu na cruz, de cabeça para baixo. Chico Xavier vai nos relatar o seguinte: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Então, embora tenhamos poucos registros históricos desse apóstolo, através da psicografia de Chico Xavier, nos é trazido à luz que foi um discípulo de Cristo muito dedicado. Mas essa história ela se dá com o seguinte cenário: ele sofria, ele passava pelo processo do luto de sua mãe querida. E além deste processo do luto, ele estava em dificuldades no relacionamento com os seus irmãos e com o seu pai. Ou seja, o aspecto familiar deste apóstolo estava em desequilíbrio grande. E tem também uma questão financeira. Ele estava com problemas nesse aspecto da vida também. Em razão disso, ele era irritado e reagia asperamente. Ou porque era irritado e agia asperamente, ele tinha todos esses problemas. Vamos conduzindo o raciocínio e identificando qual seria a lógica mais possível. E este cenário, Chico diz assim: Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Bartolomeu era discípulo de Cristo, mas não tinha salvo-conduto para não sofrer. Nenhum apóstolo de Cristo tem imunidade contra a dor. A confiança em Deus não é imunidade, porque nenhum educador afasta a lição do educando. O apóstolo Bartolomeu, assim como nós,
não era extraído das dores do mundo para poder alcançar o seu desenvolvimento, o seu progresso espiritual. Porque Deus lhe dava, através das lições do mundo corpóreo, as grandes lições do mundo espiritual. É uma verdade que as dificuldades e os problemas aprimoram a nossa fortaleza interior. Quando traz essa passagem na história, Jesus observa Bartolomeu e o encontra triste. E Jesus pede a ele para que ele fale da sua tristeza. E assim inicia o diálogo. Quando Chico Xavier diz assim, ele estava em meditações dolorosas, não quer dizer que a meditação seja um problema em si. O problema é que o termo depois do meditação, o doloroso. E aqui nós vamos inserir a lição que Joana de Ângeles, nesse livro citado, nos fala sobre o autoencontro, a autoanálise. Ela diz assim, é um método valioso para o autodescobrimento. Recolher-se, meditar. O que não se deve fazer para não prejudicar o progresso do autoconhecimento são essas 3 palavrinhas colocadas em vermelho ali. Eu vou ler até alcançá-las. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento e sem autocondenação. Joana orienta que não se deve, na meditação, se punir, se julgar, porque isso afasta o autodescobrimento. E ela continua. Pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflito deve ser-lhe a meta. Não se sentir feliz ou desventurado. No texto que ela desenvolve, ela coloca, enquanto em recolhimento, pesque, identifique o que passa em sua mente e em seu coração, mas sem dar valor àquilo, sem se sentir desventurado. Apenas identifique e elimine o defeito que está prejudicando o seu processo. E talvez isto é que o apóstolo não conseguia desenvolver em seus recolhimentos, a ponto de Cristo identificar que ele meditava, ele tinha muitas meditações, ele estava no processo, mas ele não encontrava saída para aquela situação que ele apresentava. E aí Jesus incita o apóstolo a falar e ele diz, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. E continua. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu, assim como nós, deu uma volta enorme com Jesus. Jesus, eu estou triste, mas olha o mundo que vivo. Jogo de ambições, colheita dos desenganos, triunfo do crime. Ele tenta achar a causa da sua tristeza e ele entende que são externas. Cristo, então, lhe responde. Vão ser várias etapas do diálogo com Cristo, tá? A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou a da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Ora, Bartolomeu, se você está em contato com esta doutrina, que traz notícias do mundo espiritual, que pede que ame o próximo, que pede perdão, que pede indulgência, isso não pode trazer tristeza.
E Cristo continua: o meu objetivo é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. O detalhe é o seguinte: há uma diferença entre sofrimento e infelicidade. Se não vejamos, a mãe que está dando à luz está em sofrimento físico. Por vezes mental, por vezes espiritual, mas ela não está infeliz. Logo, sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Cristo está dizendo aqui, para Bartolomeu, o mundo, as causas externas podem ser de sofrimento, causas de sofrimento. Mas aquele que tem contato com a doutrina de Cristo, que diz sobre o amor, que nos explica onde é a pátria nossa verdadeira, que fala da bondade divina, este não pode ser infeliz enquanto caminha com Jesus. E Jesus diz mais: Bartolomeu, o evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. O reino de Deus primeiro em mim, a paciência primeiro em mim, o amor ao próximo, a gentileza, a benevolência, a indulgência, primeiro em mim. Precisa florescer estes sentimentos do bem em mim, para depois nós podermos olhar para o outro e fazer qualquer tipo de análise. Jesus identificava que o apóstolo, muito embora caminhando com ele e recebendo as lições diárias, não havia ainda florescido o evangelho em si. Tanto que havia causa de tristeza, ainda encoberta ele acreditava por causas externas. A fé é um patrimônio pessoal intransferível. O que Jesus queria dizer a Bartolomeu era a construção em si, daquilo que não dá para pegar o que eu já construí de patrimônio espiritual e colocar ao outro. É impossível. É um caminho solitário, individual, e eu não consigo deixar como herança. Eu consigo apontar caminhos, eu consigo colocar ao meu irmão o que eu estou fazendo para melhorar-me, mas a minha fé, ela é desenvolvida em mim, a partir de mim, sem conseguir retirar de ninguém ou de local algum. É como uma plantinha, e esta fala é de Emmanuel. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Construído através da fé o reino de Deus em nós, aí sim poderemos transmitir a alegria do que sentimos, a verdadeira alegria do que sentimos aos povos. Jesus continua falando com Bartolomeu. Essa vida terrestre é uma estrada prodigiosa, maravilhosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Agora, prestemos atenção nesta recomendação. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de seriedade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora,
de uma leve ação, de uma palavra humilde. É o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Jesus explica para Bartolomeu a luta existente entre o amanhecer e o adormecer. Esse intervalo de tempo, talvez sereno, na primeira hora da manhã e a última hora quando nos deitamos, esse intervalo de tempo que temos deve servir para uma leve ação, uma palavra humilde, que sejamos nós quem transmite o amor e a palavra de Jesus nesse intervalo de tempo. Jesus está dizendo, utilize o tempo. O trabalho é a luta de cada dia. Não percamos a oportunidade de assim procedermos. Mas temos talvez a mesma dificuldade que Bartolomeu tinha. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Jesus diz a Bartolomeu, o problema é a tua vontade, ainda imperfeita, e que é o que está perturbando a própria marcha. Porque a nossa vontade ainda é imperfeita, resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. A nossa vontade imperfeita é o que pode estar atrapalhando o processo de autoconhecimento. E diz ainda Jesus, que talvez se tirarmos os espinhos, aqueles que só nós sabemos o que de fato nos machucam na caminhada, talvez a gente volte a cometer as mesmas barbaridades que nós cometemos durante séculos. Talvez tenhamos a necessidade de esquecermos algumas exigências e alguns desejos. Sobre desejos e vontades imperfeitas, nós vamos ver alguém bem mais interessante, que é o Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele. A criança não fala nada, mas ela e você sabem que existe comunhão. Comunhão. Mas o mundo de transição é um mundo de desatentos. Só existe transição planetária porque um plano foi orquestrado para que ninguém tenha atenção. Tudo é feito para nos distrair a cada 5 segundos. Por quê? Porque uma pessoa desatenta é a causa da própria ruína. E desatenção impede a comunhão. Porque comunhão é estar atento. Comunhão é olhar. Comunhão é cuidar. Comunhão é estar disponível. E Jesus comungava com Deus. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente
Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também para aceitá-las. Reconhecendo que, antes de ler essa frase para encerrar, por que isso? Talvez o seu maior problema hoje, nessa manhã de domingo, seja o seu desejo. Talvez. Por isso que essa comunhão com Deus, orar, pedir, prestar atenção e aceitar é difícil, porque pode ser que você tenha que abrir mão do seu capricho, do seu desejo. Porque é isso que está te destruindo. Pode ser que esse desejo tenha que ser educado. Por isso, eu tenho acrescentado no Pai Nosso: livrai-nos do mal, livrai-nos de mim mesmo. Deus, me livra de mim mesmo. Sabe por quê? Por que você acha que você adquiriu o débito espiritual que você tem hoje? Por que você acha que você tem o karma que você tem hoje? Sabe por quê? Porque você satisfez a um desejo seu. E aí você ficou alegre por 2 dias e triste por 200 anos. Foi o desejo. Aí agora vem você, entra no aposento íntimo, faz a prece. Aí seu benfeitor espiritual está olhando até tremendo. Será que ele vai pedir a mesma coisa? Aí você fala assim: Pai, me dá isso. Aí o protetor fala: desisto, muda de benfeitor, eu não quero ser mais. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. As respostas do alto são sempre em nosso favor, embora às vezes, no momento, pareçam contra nós. Deus sempre vai atender em seu favor. E é por isso que eu fiquei 3 dias sem conversar com ele. Porque pode ser que no momento pareça que é contra você. Mas acredite, me dê esse voto de confiança. É contra o seu desejo, mas é em seu favor. Se Deus disser não, é contra seu desejo, mas é em seu favor. Se Ele disser sim, você desejou certo. Então, no fundo, nós precisamos educar o querer. Aprender a desejar em nosso próprio proveito espiritual, em não em nosso prejuízo. Então eu tenho certeza
A palestra acabou. Mas a resposta de Deus começa agora. Se é que ela já não veio. Se é que ela já não veio em você. Pode ser que agora você esteja com um sentimento que é a resposta para o seu problema. Eu sei, é estranho no início. Não tem problema discutir, TDR com Deus, ficar de mal dele, não tem problema. Mas não deixa de prestar atenção. Porque relação é uma coisa que a gente constrói. E eu tenho certeza que confiando em Deus, você vai entender que a sua vida é única. A sua vida é única. É única. Há um propósito. E há uma equipe. Queira bem. Muito obrigado. É isso que nós continuamos aqui no caso de Bartolomeu. E nós vamos ver Jesus falar com Bartolomeu, mas em outra forma, mas a mesma coisa. Contra o desejo de Bartolomeu, mas a favor da vida eterna dele. Bartolomeu, ouvindo esta fala de Jesus, que era melhor dedicar-se às coisas do céu ao invés das coisas da terra, ele faz uma pergunta que talvez nós, volta e meia, paramos para pensar também. Ele diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E olha o que Jesus responde: a verdade não exige, transforma. É como a borboleta. Quando ela se transformou em borboleta, nunca mais ela age como lagarta. Não tem como. E é assim com a verdade. Ela transforma, ela passa a ser a premissa da maneira de pensar, de olhar, de agir, de sentir. O Evangelho, Bartolomeu, não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. O que Bartolomeu dizia com fortaleza? Como que eu vou ser forte o tempo todo diante do mundo? Jesus diz: não exige estados especiais. Que estados especiais poderiam ser esses? Quando nós estudamos a parte introdutória do livro do Espiritismo, nós temos a escala dos espíritos. Na segunda ordem são os bons espíritos. Olha o que eles apresentam de características. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Espíritos bons não possuem orgulho, egoísmo ou ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. Jesus não pedia que Bartolomeu, ainda em processo de se tornar um espírito bom, já apresentasse estas características. Era homem, assim como nós. E ele continua. Porém, ele não quer características que nós não podemos apresentar. Mas precisamos considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque, afinal de contas, a boa nova não pode trazer, senão, de fato, a alegria, a esperança. E precisamos ter coragem para assim viver.
por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que considerar o que o mal apresenta no mundo, se nós estamos sendo apresentados a um evangelho muito maior? Aqui o que ele diz, a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Depois de toda essa volta que Bartolomeu fala das causas externas e que Jesus fala da vontade que precisa ser disciplinada, do desejo que precisa ser revisado, enfim, ele chega no ponto que o perturbava. Ele diz assim a Jesus: e quando os negócios do mundo não nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, eu faço tudo certo e não está dando certo. Era isso que Bartolomeu queria dizer. Jesus então lhe orienta. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez aos benfeitores espirituais. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos nos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A pergunta é como vencer más inclinações, como educar o desejo perante a vontade. Precisamos avaliar essa resposta. A que preço se efetuam as coisas no mundo? Amordaçando-se o coração e a consciência, e na outra ponta, iluminação definitiva para a alma de Deus. Jesus continua: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu ouve e faz a pergunta, porque o coração ainda doía: mestre, e não será justificável a minha tristeza quando perdemos um ser amado? Ele acabou de perder a mãe. Jesus diz: mas quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partir ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Esta doutrina nos orienta sobre a reencarnação, nos orienta sobre a vida eterna. E em outras palavras é o que Jesus diz: ninguém perde um ente querido, ninguém fica órfão. Apenas há uma mudança de dimensão. Aos que ficam, que reste somente a saudade, afastando a revolta ou o desespero. E aos que vão, que possam partir em tranquilidade para a pátria original. Precisamos lembrar aqueles que passam por período difícil de luto, que na margem de cá,
nós entregamos o ser, mas na margem de lá, eles são recebidos em festa. Que não nos ocorra tristeza em virtude dessas transformações que a nossa doutrina garante, que são passageiras. Muito bem, Bartolomeu ouviu essas orientações de Jesus e de pronto resolveu mudar. E aqui é a grande dificuldade de todos nós. Na prática, a teoria precisa ser a mesma, né? Com relação aos seus irmãos, acabada a conversa com Jesus, ele retorna para casa. E os irmãos agem como sempre agiam. Lhe distratam, lhe falam impropérios, acusam de mau filho de ficar perdendo tempo com aquele que havia conversado, como se Bartolomeu estivesse perdendo tempo com a conversa com Jesus Cristo, que mudou a sua forma de ver o mundo. Bartolomeu, recordando-se das lições de Cristo, sentiu, ou seja, não é um conhecimento que está na mente, não é intelectualizante ele precisa ser vivido. Ele sentiu que tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas de Jesus Cristo. Em seguida, a conversa com Cristo, onde a alegria deveria ser uma constante em sua existência, ele retorna para casa e responde aos irmãos com a alegria recebida a Cristo, e não mais de forma áspera. Chico Xavier tem na agenda cristã esta frase: renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. E com relação ao seu pai, que também não havia uma boa compreensão na convivência, o apóstolo achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-lo, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma nova alegria. Ao invés de discutir com o seu pai, guardou o silêncio, pois quem tinha o conhecimento era ele. Não podia exigir do seu pai. Nós discutíamos na aula de ontem a respeito daquela passagem bíblica que diz: acerte-se com o seu inimigo enquanto estiver caminhando com ele. Porque se esperarmos a velhice, se esperarmos demais o tempo passar, talvez não seja tão eficaz o nosso processo de autoanálise. Veja, lá na frente, aos 70, 80, claro que todo o processo pode ser realizado, mas a eficácia dele precisa de consciência e energia. E nós não sabemos como chegaremos aos 70, aos 80, se com consciência, se com saúde, com energia suficiente para fazer os reparos necessários que a nossa caminhada vai deixando. E aqui Bartolomeu percebeu isso. Ele conhecia Jesus e talvez o seu pai já tivesse endurecido demais para ser apresentado ao Cristo. Ele podia e tinha condições de ter a paciência, de ter a alegria. Muito bem, depois dessa conversa, de experienciar o teor da conversa com os seus irmãos, com o seu pai, ele foi seguir a vida. E a partir dali ele decidiu ter uma frase consoladora e amiga com quem estivesse em seu caminho. Ele muda a forma de ler o mundo. Ele muda o ponto de vista de examinar toda a sua existência. É isso que o Evangelho nos coloca. E Chico coloca a seguinte frase, que é uma percepção do apóstolo. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus colegas de trabalho mais dedicados e acessíveis. Meus caros colegas, o lago mudou? Não. Os olhos de Bartolomeu mudou.
Aquela irritabilidade que ele apresentava e que foi extirpada do seu ser pela correta compreensão do que lhe incomodava de fato, trouxe-lhe a capacidade de ver diferente o seu universo, a sua realidade. Aquelas causas externas atribuídas inicialmente à sua tristeza foram percebidas que na verdade a causa era interna, era a sua forma de ver e de tratar o mundo. O lago ficou mais bonito, a cidade fica mais bonita, ou pelo menos com seu real valor. Aqui diz que ele não questionou mais com comerciantes, porque na sua irritabilidade os negócios de fato não poderiam ter como se desenvolver. Ninguém tinha prazer em lidar com aquela pessoa. Ninguém gosta de lidar com aquela pessoa áspera, amarga, que não se realiza dentro de si. Bartolomeu não era diferente. Ele silencia, enche o seu espírito de boas palavras e atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. A forma dele pensar e de ver o mundo mudou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Quando nós reconhecemos o verdadeiro valor da verdade, do que de fato enche o nosso coração de alegria, acalma o nosso ser ao final do dia, a gente pode pensar nisso como um verdadeiro tesouro a ser preservado, a ser defendido. Divaldo explica que só reencarnar não basta. É imprescindível nos curarmos. Só a encarnação não basta. É preciso tornar útil esta encarnação. Não jogá-la fora, não desperdiçar a oportunidade única das nossas existências. Jesus enviou um olhar de amor e reconhecimento. E Bartolomeu chorou, só que desta vez de alegria. Pensemos num homem endurecido que chora de alegria. Esse patrimônio espiritual que fica enraizado para sempre em seu espírito, lhe tornou um ser verdadeiramente feliz. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos dos evangelhos. Vejamos os sinais que nós estamos refletindo ao mundo. São frases retiradas também de Chico Xavier. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luzes sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Meus caros, partindo para o final, nós temos as 4 verdades de Buda. A primeira é de que existe o sofrimento.
Parece simples, né? Quem é que não sabe que existe o sofrimento, né? Mas Buda diz assim: o teu sofrimento. Bartolomeu tinha um sofrimento, que era o mais importante, e outros pequenos, periféricos. Ele precisou identificar o sofrimento dele. E depois, qual a causa? Qual a causa do sofrimento? No caso de Bartolomeu, ele não conseguia vender, ele rodeou para chegar ao ponto, e a causa era a sua atitude mental. Existe como cessar o sofrimento. Essa terceira nobre verdade ensina que, a partir da autoanálise, o sofrimento cessa. Não foram os mercadores de Bartolomeu que mudaram, não foi o pai de Bartolomeu que mudou, nem os irmãos. Bartolomeu muda e, a partir dali, cessa o sofrimento que os mercadores, o pai e os irmãos lhe causavam. E o método para aprender a se libertar do sofrimento? Aqui, o principal, o autodescobrimento, com coragem e com verdade. Agradeço a todos pela paciência, me perdoem pela emoção inicial, e eu espero que Jesus esteja conosco para sempre. Obrigada. Obrigada, Dani, pela reflexão. Que a gente aprenda um pouquinho por dia a melhorar um pouquinho, cada vez mais. Vamos agora para o segundo momento do passe. É o passe coletivo. Vou pedir para apagar um pouquinho as luzes. Que vocês fechem os olhos e aproveitem a energia da casa. Convido os trabalhadores para se colocarem em posição para a gente fazer o passe. Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consistas perder tempo através das indagações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender às minhas próprias melhorias. Induza-me a respeitar os direitos alheios, a fim que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não transforme em estorvo diante dos meus irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não pode converter-me em pessoa intrável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas obras, usando a paciência e a coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e convidamos que voltem na próxima quinta-feira. Que assim seja. Boa noite.